Fala galera, bem-vindos a mais um Imagem News. Esse quadro foi aprovadíssimo por vocês e agora eu tô de volta para comentar todas as principais novidades sobre o universo das animações. Eu sou o Imaginago e hoje você vai saber todas as novidades sobre o live action de Dumbo, o live action da Turma da Mônica, o live action de Mogli, de Novo, e o live action de Mulan. Tem também o novo filme do Grinch, as novas animações do Looney Tunes, a demissão do diretor da Pixar e uma notícia talvez ruim sobre Toy Story 4. Hoje no Imagem News. Preciso fazer isso sempre. Beleza, então, se você também é fã de animações e não está inscrito no canal, se inscreve agora. Tenho certeza que você não vai se arrepender, ou talvez vai, porque eu não tenho nenhum controle sobre isso. E se você já é inscrito, trate de deixar o seu gostei agora no começo do vídeo, porque você vai ficar pistola com uma notícia que tem aqui. Então, enquanto você tá de bom humor, deixa o like aí pra me ajudar. Primeiro, uma notícia boa. Saiu o trailer do live action de Dumbo, que vai estrear em 2019. Olha, eu amo o filme clássico do Dumbo, inclusive eu até falo sobre as lições de vida que eu aprendi com esse filme no meu livro. E agora saiu, não é nem um trailer, um teaser do live action de Dumbo, que vai ser dirigido pelo Tim Burton. O ponto positivo disso é que a parceria entre o Tim Burton e a Disney nunca deu errado. Inclusive, ele é o diretor do live action de Alice no País das Maravilhas. E aquilo, o visual é belíssimo, eu me arrepiei assistindo esse trailer, mas cadê o Timóteo? Eu não vi o Timóteo em lugar nenhum desse trailer. Tudo bem que é uma releitura, é um filme mais realista, ficaria um pouco esquisito se tivéssemos animais falando, mas cadê o Timóteo? Não podia botar pelo menos um ratinho branco sem falar nada. Branco não, né? Porque ele era negro. Olha aí, ó, imagem de racismo. Bom, aparentemente o rato será substituído por essa família que nós vemos aí, mas de resto tá bem fiel. O Dumbo tá muito fofinho e vai ter aquela cena que todo mundo chorou quando assistiu o filme clássico, que é do Dumbo se despedindo da mãe dele, e eu vou chorar de novo. Mas aí já não tem novidade nenhuma, né? E baseado nessa cena aí do elefante rosa, vocês já sabem, né? O Dumbo vai ficar bêbado de novo e uma nova geração vai ser traumatizada em live action por uma das cenas mais bizarras que eu já vi em toda a história das animações. E com o Tim Burton dirigindo, então, se demole eu vou ficar traumatizado de novo. Live action de Turma da Mônica. Todo mundo é fã de Turma da Mônica, todo mundo adora, e quem não gosta tá errado, não é mesmo? Tudo bem, só que quando eu ouvi a notícia de que iam fazer um live action de Turma da Mônica ano passado, eu falei, vai dar errado, não vai ficar bom. Sei lá, é muito quadrinho, vai ser difícil adaptar isso de uma forma que não fique bizarra com pessoas reais. Aí eu descobri que o diretor do filme vai ser o Daniel Rezende, e falei, opa, já me empolguei porque tá na mão de um excelente diretor. Aí saiu essa imagem aí do elenco das crianças e, amigo, vai ser imagem top. De verdade, eu tô extremamente empolgado com esse filme e aguardando ansiosamente. O filme se chamará Turma da Mônica Laços e vai contar a história da turminha tentando encontrar o cachorro desaparecido do Cebolinha, o Floquinho. Por mais que o Cebolinha tá com cabelo demais pro meu gosto, eu tô muito confiante, eu acho que vai ser muito bom. E se o primeiro filme der certo, eles fazem um segundo filme com um crossover com a Turma do Penandinho e aí vira um Stranger Things brasileiro. Maurício, me liga. Teremos também um novo live action de Mogli, que já saiu até trailer. Só que dessa vez não é da Disney e, na verdade, não é nem um pouco parecido com o que muitas pessoas conhecem da história do Mogli. Esse filme tem tudo pra ser muito bom e eu vou provar. Aparentemente ele é muito mais fiel ao livro do Kipling, que foi o cara que criou a história do Mogli. O filme que a gente conhece da Disney é uma versão mais fofinha, mais bonitinha, com músicas e tudo mais. Tem a magia da Disney ao redor da história do Mogli. Ele foi adaptado. Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. O livro é muito mais visceral. Esse último live action de Mogli, lá de 2016, até teve umas inspirações do livro, ele até foi um pouco diferente da animação da Disney clássica, mas ainda assim tem músicas, ainda assim é amorzinho. Ainda não é o Mogli original. Porque se esse novo live action aí for realmente inspirado 100% no livro, no mínimo ele vai ser para maiores de 14 anos ou até maiores de 16 anos, porque tem muita violência no livro. A selva é muito violenta. Vai ter aquela tecnologia de captura de movimentos, que é quando você retira as feições e os movimentos dos atores e transforma em uma animação em 3D. Então os atores não vão apenas dublar, eles vão atuar com o corpo também. O Christian Bale, por exemplo, vai ser o Bagheera. Ou seja, no mínimo, se tratando do Christian Bale, a gente vai ter uma interpretação sensível, um negócio estrondoso vindo desse cara. A gente vai ver um lado da Pantera que a gente nunca viu até hoje. O Benedito Cumberbatch vai interpretar o Shere Khan. Cara, isso aí pra mim já é o suficiente pra eu comprar o ingresso. Eu já comprei. Benedito Cumberbatch num
filme? Ingresso pago. Me fala um filme ruim do Benedito. Pode deixar nos comentários um filme ruim que você tenha visto do Benedito. Ruim, não é ok, é um filme ruim. Você fala, cara, que esse maluco fez esse filme péssimo. Impossível. Não existe. E a Cobra K é interpretada pela Cate Blanchett. Mano, eu tô sem palavras. A Cate Blanchett é tão maravilhosa que eu acho que ela tinha que ser um elogio. Você tá muito Cate Blanchett hoje. E tem o Andy Serkis fazendo o Baloo. O Andy Serkis, pra quem não sabe, ele é conhecido justamente por fazer esses filmes de captura de movimento. Ele é o ator especializado nesse tipo de filme. Ele fez o Sméagol lá de Senhor dos Anéis, fez o King Kong, fez o Caesar lá de Planeta dos Macacos. E como eu disse pelo trailer mesmo, dá pra ver que a história vai ser bem fiel ao livro original. Dá pra ver que o Baloo não vai ser nenhum papai urso, ele vai ser bem mal-humorado e violento. Tanto que por essa cena aí dá pra ver que ele vai lutar com o Bagheera no filme, assim como ocorre no livro. Então eu vi uma galera falando que vai ser ruim porque é desnecessário, mais um filme do Mogli, mas se esse filme der certo, se ele for o que ele tá prometendo ser, vai ser a melhor história do Mogli que tem no cinema, porque vai ser fiel e... Nossa, eu tô muito empolgado. Os efeitos especiais realmente não estão lá, essas coisas, na verdade, estão até piores do que o filme do Mogli da Disney, que é de 2 anos atrás, então eles têm um tempo aí ainda pra poder arrumar isso, porque até então isso aí é um trailer, e sempre no trailer nunca é a qualidade que a gente vai ver no cinema, então tem tempo pros caras arrumarem isso aí. No caso, o filme estreia em outubro de 2018, eu tô curioso pra ver o que eles vão fazer. E a Illumination, aquele mesmo estúdio que fez o filme Meu Malvado Favorito, Sing, Quem Canta Seus Males Espantas, que acho que é um dos piores títulos brasileiros da história da humanidade, mas o filme é bom, vai trazer a animação do Grinch. E realmente parece estar bem divertida pelo trailer, vai falar mais sobre a infância dele, e basicamente é o que a gente já sabe lá pelo filme clássico com Jim Carrey, que nem todos sabem que é o Jim Carrey, mas sensacional. Basicamente essa animação vai ser o Grinch tentando destruir o Natal dos habitantes da Quenlândia. Benedito Cumberbatch tá aqui de novo, dublando o Grinch na versão americana. Ou seja, o filme vai ser bom, não tem como ser ruim, porque é aquela lenda que ocorre do Benedito Cumberbatch, que é a minha teoria de que esse cara não faz filme ruim. Mas dessa vez, quem liga, né? Eu quero saber mesmo é se o Guilherme Briggs vai dublar o filme na versão brasileira, porque se ele não dublar o filme, eu não vou nem assistir. Quer dizer, eu vou assistir, né? Porque eu trabalho com animações, mas eu gostaria de ter essa opção aí. 8 de novembro nos cinemas. E a Warner Bros. Anunciou que está produzindo, ou melhor, que vai desenvolver novos curtas animados dos Looney Tunes, que no total vão somar 1000 minutos. Cara, 1000 minutos. A Warner disse que não quer decepcionar, que esse vai ser o retorno triunfal dos Looney Tunes de volta na cultura pop, porque ultimamente eles estão bem engateando. Eu deveria confiar tanto assim na Warner Bros? Certamente que não, mas eu quero ver o Pernalonga de volta, eu quero ver ele mostrando que ele é o maior troll que já pisou na história desse planeta. O Pernalonga faria o Deadpool, que hoje é considerado o maior anti-herói, o maior troll, faria esse cara chorar em posição fetal, amiguinho. A previsão desses curtas está para 2019. E agora eu tô pistola, pode botar a hashtag imagem pistola, porque... Ai, o que tá acontecendo com o live action de Mulan? Sério, de verdade. Alguém me explica? Tava tudo indo tão bem, cara. Primeiro surgiu aquele boato ridículo lá de que só ia ter ator americano, só ia ter atores brancos nesse filme. Aí a Disney veio e falou, galera, relaxa, a Mulan vai ser chinesa, o elenco todo desse filme vai ser chinês, ó, relaxa. Aí todo mundo comemorou e ficou relaxado. Em seguida surgiu o boato na internet de que não iriam ter as músicas clássicas no live action da Mulan. Imagina um live action da Mulan sem a música Homens, seremos rápidos como um rio. Mas a Disney desmentiu, falou, galera, relaxa, vai ter as músicas no filme. Então tudo seguiu tranquilo até surgir mais um boato de internet. Não vai ter o Mushu no live action da Mulan. Aí eu fiquei, tranquilo, daqui a pouco a Disney vem e desmente isso. O que aconteceu? A Disney confirmou que não vai ter o Mushu no live action da Mulan. E nem deu tempo de eu reclamar, porque em seguida surgiu outro boato que é o Shang, o General Shang, não vai estar nesse filme. Pronto, só me faltava essa. E a Disney confirmou em seguida, mano, o que tá acontecendo? Os caras realmente perderam a noção do que eles estão fazendo. Eles realmente esqueceram que eles estão fazendo um filme da Mulan. Ao invés do General Shang, que a gente conhece, eles vão colocar um personagem chamado Shen. Pelo que foi divulgado, esse cara vai ser um recruta que vai estar no mesmo grupo ali no exército com a Mulan e que vai ser o rival dela. Eles vão ficar disputando enquanto ele pensa que ela é um homem. E só depois que ela vira mulher que ele se apaixona por ela. Mas você tá de zoação com a minha cara. Olha, eu tenho uma palavra pra esse filme. Desonra. Legal, já chega. Desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Não sei o que eles estão fazendo, é óbvio que eu vou assistir o filme, mas daqui a pouco eles vão falar que não vai ter a Mulan no filme. É possível, pelo jeito que tá indo. Enfim, só vamos descobrir isso em 2020. O filme tá lá na frente, saindo essas notícias agora.
E agora, mais uma notícia triste. O diretor John Lasseter foi afastado da Pixar. Pra quem não sabe, esse cara é basicamente o responsável pela Pixar existir. Na verdade, até pouco tempo ele era o chefe da Pixar. Ele é diretor e criador de Toy Story, que foi o primeiro filme da Pixar que revolucionou tudo. E ainda era responsável por todos os outros filmes da Pixar que a gente viu aí. Em 2017, no ano passado, John Lasseter foi acusado de abuso sexual e foi suspenso da Pixar. E agora, finalmente, foi afastado de vez. E ele nem sequer se defendeu, cara. Triste demais. Infelizmente, o que mais tem em Hollywood são pessoas com um talento absurdo, pessoas geniais, com uma importância gigantesca para a história do cinema, mas que por dentro são verdadeiros monstros, sabe? São pessoas ruins de verdade. Cara, é triste demais pensar nisso agora. Enfim, obviamente é um grande nome que tá saindo da Pixar. Esse cara foi muito importante para a história da Pixar em si, que a gente conhece, mas ainda temos o Pete Docter. Até então tá tudo bem com ele. Ele não foi acusado de nada. Ele, pra mim, na verdade, é mais importante que o John na parte criativa. Então, pelo menos, eu acho que a gente não vai sentir tanta diferença nos roteiros aí, nos filmes da Pixar daqui pra frente. Mas é uma perda pra eles lá. Mas, obviamente, isso continua sendo extremamente triste, né? Não dá pra gente ter ido em Hollywood, porque você não sabe quem são as pessoas, daqui a pouco alguém pode te decepcionar. Enfim, bola pra frente, o cara foi demitido, pelo menos, e, na verdade, eu espero que a justiça seja feita de verdade, né? E bom, ainda falando da Pixar, teve outra notícia esquisita no meio disso tudo. A Pixar reescreveu quase todo o roteiro de Toy Story 4. Antes falaram que o filme ia estrear em 2017, aí foi adiado pra 2018, e agora foi adiado pra 2019. Olha, a história do filme não foi revelada, até porque reescreveram ela toda, então mesmo se fosse revelado teria mudado tudo, mas essa informação de que reescreveram a história e tudo mais veio da atriz Annie Potts, que é a dubladora da Beth. Lembra da Beth? Aquela personagem famosa de Toy Story que não apareceu em Toy Story 3 e ninguém sabe o que houve com ela. E se essa atriz tá em Toy Story 4, é porque a Beth também tá. Ou seja, podemos teorizar que o filme vai nos contar o que aconteceu com a Beth finalmente. Só que parece que os caras estão meio indecisos, estão adiando o filme toda hora, parece que eles não sabem o que eles estão querendo fazer com esse filme, estão um pouco preocupados. Não sei não. Mas e você? O que você achou dessas notícias? Escreve aqui nos comentários o que vocês acharam de tudo que eu falei aqui, beleza? E clica no gostei aí, porque isso me ajuda pra caramba. E se inscreve no canal se você é novo aqui. Me segue no Instagram também, @imaginago.tv, porque eu recebo essas notícias, na verdade, em primeira mão de vocês. Vocês me mandam lá no Instagram e eu, na verdade, nem preciso acessar nenhum site de notícias pra pesquisar, porque vocês me mandam tudo. Então é isso, me segue lá. Eu sou o Imaginago e até o próximo Imagine News.